para você falar um pouco aqui para a torcida, se você começou a usar 39 lá, né? Uhum. No caso, eu vi uma matéria que, para você não se comparar com a galera que usava 9, né? Tinha muita gente que usa 9, o pessoal às vezes quer comparar. Você tentar fugir dessa comparação. Tinha um jogador lá, Bergson, que tá, não sei se é o Bergson que está aqui no futebol cearense, né? No Ceará, que é gaúcho também, foi revelado no Grêmio, jogou no Paysandu e chegou a marcar aí bastante gols lá pela equipe do Paysandu, e depois você veio e marcou aqueles 20 gols, não teve a sequência, mas teve um período importante ali no Paysandu, de artilharia, né? E Uhum. você veio depois do Bex, como foi assim para conseguir superar essa questão de um jogador que foi ídolo lá, né? E você chegou para surpreender, né? Nesse período. É verdade, né? E realmente, quando tu chega num clube que um atleta foi, principalmente na nossa posição, né, de centroavante, tu chega em um atleta do ano anterior, fez muitos gols, eles vão estar querendo sempre comparar, que nem os torcedores falavam, sinto saudade do Bergson, não sei o quê. Mas isso faz parte do futebol e eu levei muito tranquilo, tanto que as coisas foram acontecendo ao natural. No meu primeiro jogo já fiz gol, no segundo jogo já fiz gol, e aí as pessoas já nem falavam mais em Bergson, falavam já estavam falando de mim, e aí as coisas foram acontecendo, consegui ser artilheiro da Copa Verde, quando eu saí do Paysandu, eu estava de artilheiro da Série B, então eu tava num momento muito bom e o torcedor me abraçou de uma maneira muito boa, mas na época apareceu uma oportunidade que eu não tinha como negar. Eu já tinha 29 anos e nunca tinha tido uma oportunidade que eu teria naquele momento. Então eu optei por sair do Paysandu naquela hora, que foi o melhor para mim, para minha carreira. O Paysandu também foi bom, porque o Paysandu também recebeu uma porcentagem, né, em relação à venda. Então, lógico que eu acredito que a minha saída também tem atrapalhado a equipe, porque os resultados também já não estavam vindo mais, e ainda acabou que o Paysandu caiu, né, ao fim do campeonato, e enquanto eu estava lá, a gente estava muito bem também na competição. Então, eu fiquei triste pelo clube, lógico, pelos atletas que estavam lá. Eu sei que sozinho eu não ia conseguir nada, foi graças aos meus companheiros, mas eu só tenho a agradecer ao Paysandu por tudo que eles fizeram por mim, pelo empenho que eles tiveram por mim, porque na época eu estava saindo do Brasil de Pelotas e estava para acontecer uma renovação minha no Brasil, e aí o André Mazuco, que era o diretor na época, que está no Vasco hoje, ele me ligou as férias inteiras, ligava todo dia porque queria que eu fosse para o Paysandu, e eu ficava falando para ele esperar um pouquinho, que eu tinha que resolver minha situação, porque o meu desejo era ficar no Brasil de Pelotas, porque era perto da minha casa, ia estar perto da minha família, e a questão só que eles estavam devendo 2 meses do ano anterior, né? E se eles acertassem isso, eu retornaria. Aí acabou que eles não acertaram e acabou que eu acabei fechando no Paysandu e as coisas deram certo. Só antes de eu passar para o Ezio, só eu falar a questão da 39, né? Se você ainda está usando a 39, e mandar um abraço para a torcida aí do Papão da Curuzu, do Paysandu, né? A torcida aí do Belém do Pará, apaixonada aí pelo time do Paysandu. E você ainda está com a 39, né, Cassiano? Usando ainda? Isso, usa a 39 ainda, um número que eu gostei muito e que lá no Paysandu eles gostam de números altos também, né? Tinham números altos e também justamente por isso que eu, como tu tinha falado antes, para sair desse 9 da pressão de ter que fazer gol, de centroavantes que passaram, que marcaram. Eu não, vou pegar um número mais tranquilo para não ficar com isso aí e acabou que deu certo, né? Ezio Rodrigues. Pois é, né? Só a título de ajuda, né? Meu amigo Carlos Emanuel, nosso entrevistado, né? O Bergson, que você falou que jogou no Paysandu, é sim o Bergson que jogou no Ceará, sim. É o Bergson que joga no Ceará atualmente, jogou o time do Atlético Paranaense, teve essa história toda que foi o antecessor do Cassiano. Só para título de ajuda aí para vocês, tá?
continuando aqui, né, Cassiano, eu sei que você mesmo falou, né, que todo jogador quer ter a chance de jogar, né, fora do Brasil, para ter uma experiência, para ter sucesso, né, principalmente um jogador que aí tá jovem, começo de carreira, né, começa a despertar interesse e já quer ir. Só que algumas vezes, né, acaba de acontecer de não dar certo, né, ter algum problema e acabar voltando. Aí eu fui dar uma olhada aliazinha no currículo, né, do seu currículo, e eu vi que você, bem, você pode me corrigir se eu estiver errado, né, que você teve uma passagem no futebol do Chipre, mano. Conta essa sua aventura que você teve aí no Isso aí foi no ano Por que foi não no deu ano de certo? 2011, quando eu saí do Glória de Vacaria, da segunda divisão, né, do Gauchão. Acabou E foi pro que... Nemea Salame, Isso. Acabou Neia, né? que não ia ter mais competição, porque o Gauchão já tinha terminado e a gente não tinha calendário pro ano inteiro. Então, era o Francisco Noveleto, lá, que mandava no São José na época. Daí ele me ligou falando que tinha uma oportunidade de ir para o Chipre. Perguntou se eu queria ir. Eu falei, oxe, na hora. Vou na hora, não tem problema não. Aí fui, cheguei lá, um país incrível, muito bonito mesmo. Um dos lugares mais incríveis que eu já vi, já conheci. Só que o clube que eu tava, eles não pagavam por nada. Fiquei 3 meses lá e desses 3 meses eu recebi 1.000 € só. Logo que eu cheguei ainda. Ou seja, eu fiquei com 3 meses me virando com 1.000 €. E aí chegou uma hora que não dava mais e aí tive que voltar para Porto Alegre, tive que voltar para casa. É complicado, né? É complicado o jogador, né? O clube passar isso, país bonito, né? Verdade, tudo assim, na isso vista. que era ruim, porque o lugar era incrível e não tinha dinheiro para poder fazer nada. Aí cadê o dinheiro na hora? Chegou a jogar lá? Chegou a jogar algum jogo pelo campeonato lá do Chipre? Não, porque só de ter pré-temporada ali foi 2 meses, e aí na época que ia começar, não tinham pagado ainda, não tinha acertado nada. E eu falei, não, tem que ir embora daqui, porque eu já não tinha dinheiro para nada em casa, imagina fora do país. Então não dava não, tive que voltar para casa. Quando o cara Jogando, sem ter dinheiro no bolso. Uhum. Quando o cara é solteiro, não tem família, né? Aí, mas Não, quando o na cara época eu tem. também não, né? Eu era novo Tava ainda, né? Eu tava solteiro, não tinha filho, não tinha nada, mas ainda assim, eu aguentei 3 meses ainda, né? Por mim, eu aguentava um pouquinho mais, só que realmente eu não tinha o que fazer, não tinha como me alimentar. Eu não era um jogador que já tinha uma bagagem, já tinha dinheiro em caixa para poder aguentar. Eu não tinha recurso para poder me aguentar sozinho lá. Eu precisava do Isso aí, salário para viver. Então isso aí, não. Cassiano, foi um teste para você eu ver se você é forte mesmo e aguenta o tranco, né? E você provou que é resistente, né? É guerreiro para poder É verdade, aguentar. bem isso. Porque o futebol, o pessoal pensa que futebol é só dinheiro, glória, fama, mulheres, essas coisas. Exatamente. Mas tem momentos também pesados do futebol, com certeza, né? Claro que Muita tem. Eu lembro ralação. que quando eu cheguei em casa, eu cheguei no aeroporto, tava meu pai e minha mãe me esperando, eles ficaram apavorados, que eu tava magro, que eu não comia direito, né? Comia qualquer coisa só pra enrolar ali, né? Para não gastar todo o dinheiro. Então eles ficaram bem preocupados assim também quando eu cheguei em casa, mas foi questão de uma semana chegar em casa, comer a comida da mãe, né? Aí já fica tranquilo. O Elton Comida de mãe. Silva, o baiano. Opa, vamos lá. Só continuando em relação ao que o Carlos falou mesmo, né? Em relação ao onde os comentaristas estavam, né? Nessa data triste para mim, né? Eu estava lá no estádio, né? Tava inclusive foi o último clássico rei que eu fui, porque tem aquelas confusões, aquelas brigas. A gente evita mais ir para clássico rei só para jogo normal agora. Eu tava com a minha tia Cristiane, que tá no Crato, e a minha irmã Carla, né? E lembro que estava lá atrás do gol do Ceará, né? E aquela felicidade naquele gol do Assisinho, inclusive chorando, né? De felicidade.
E aí o Cassiano fez o gol e as lágrimas viraram lágrimas de tristeza. A gente via aquele mar do Fortaleza subindo, indo triste embora, e na mesma hora o mar voltando, né? Foi algo diferente, assim. Em relação à pergunta, sobre o Paysandu mesmo, ele teve uma passagem boa, né? Foram 30 jogos, 20 gols. Eu só queria saber do Cassiano se ele se sente tão ídolo como ele foi ídolo aqui pelo Fortaleza, né? Que ele dissesse mais sobre essa passagem pelo Não, Paysandu. eu recebo muita mensagem ainda de torcedor do Paysandu. É que, como pela minha saída, divide muitas opiniões, né? Tem torcedor que não entende que atleta tem carreira curta, que precisa sim de dinheiro. Quem falar que não precisa é hipócrita. A gente trabalha por isso também. E eu tive uma oportunidade ali para mim no momento que era muito boa. Não tinha como eu negar, entendeu? E aí isso acaba que divide muita opinião. Tem torcedor que chama a gente de mercenário, que fala que não queria jogar, que só queria dinheiro, só queria saber de dinheiro. E o que não é verdade, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo Paysandu, por tudo que eles, eu sou muito grato também ao Paysandu por tudo que eles fizeram por mim. Mas os torcedores têm que acabar entendendo que a gente tem uma carreira curta, infelizmente, né? E depois de que a gente para, a gente tem que ter feito a nossa condição financeira, a gente tem que ter dinheiro para poder sobreviver depois. Então, realmente, naquele momento era uma oportunidade muito boa para mim, por isso que eu decidi sair. E acaba que tem torcedor que não entende, então, justamente por isso, divide opiniões. Tem muito torcedor que pede para eu voltar, como tem torcedor que não quer me ver nem pintado de ouro lá, que diz que eu fui mercenário e tal. Mas Eu isso não faz sei se parte do foi nesse futebol. time, no Paysandu, que parece que você saiu, estava com uma lesão, dizendo que estava Isso. machucado, e quando chegou no outro time, fez os exames, estava bem. Foi Não, essa que eu questão, tava não? com pubalgia. Eu tava com pubalgia. E pubis é inflamação. Aí por Ou isso que o seja, torcedor fica chateado, não entende, né? Como? Por isso que o torcedor fica chateado, às vezes não entende, né? Essa questão, Isso, né, do isso. cara. Eu joguei por muitos, desde das semifinais da Copa Verde, e eu já tava com essa lesão. E tomava injeção para jogar, às vezes eu não treinava a semana inteira para poder chegar no jogo. E acredito até que Deus foi muito bom comigo nessa época no Paysandu, porque tinha semanas que eu treinava uma vez ou duas na semana, ainda chegava no jogo e fazia gol, sabe? Tipo, coisas que estavam acontecendo comigo que nunca tinha acontecido. E acredito que foi Deus, porque eu chegava em casa depois, me deitava para dormir, uma queimação, dolorido demais, não conseguia nem levantar da cama depois. E isso, para quem teve lesão de pubis, sabe que é horrível. E acabou que eu parei umas 2 semanas antes de ir para a China, eu parei umas 2 semanas antes para fazer um tratamento, que eu tinha feito infiltração, para poder ir com a infiltração, tu não pode jogar durante um mês, né? Porque tem corticoide, então tu tem que ficar um mês sem jogar. E eu ia ficar esse um mês sem jogar no Paysandu, então eu tava me recuperando da infiltração e aproveitando e fazendo os tratamentos já para voltar. E aí nisso aconteceu a negociação da China. E acabou que eu fui para lá e como o pubis é inflamação, não vai aparecer lesão, só vai aparecer inflamado, mas se eu estiver caminhando normal, correndo, não tem problema. Não vai ser isso que vai impedir de assinar um contrato. E como eu tinha feito infiltração, eu estava apto a treinar. E aí foi o que aconteceu. Eu fui liberado para treinar. Eu fiz 3 jogos e quando eu terminei o terceiro jogo, eu não conseguia mais nem caminhar. E aí eu fiquei um mês lá parado de novo. Mas aí o Só os comentários torcedor, aí. Vai, pode falar, Wellington. Só pedir pro Cassiano dar os alôs aí, que chegou o pessoal que é fã dele, né? Felipe Estrela botou Cassiano, o destruidor do Penta, e o André Honório, o Cassiano Day 47. Pediu o Que alô do isso. Cassiano aí pro Um pessoal. abraço para eles aí. André e Felipe, tamo junto. Esses são nossos ouvintes fiéis do Fortaleza, acompanham nosso programa aí já desde o começo. Mas voltando à questão da torcida, né, a torcida realmente é apaixonada e torcida ela é passional, né? Ela às vezes não perdoa certas coisas, às vezes não entende certas coisas. Então o jogador é muito cobrado às vezes pela imprensa e a torcida também, né? Porque às vezes a pessoa não
só tem o futebol como diversão. É como o Big Brother agora nesse tempo de pandemia aqui no Brasil. Não sei se você acompanhou, Cassiano. Uhum. Mas o Big Brother aqui virou um fla-flu aqui. Virou uma... Todo mundo brigando, um é Manu, um é Prior, um é... Não sei se você acompanhou, né? Eu vi um pouco disso. Aqui virou até entre nós aqui do grupo, virou uma resenha sobre isso, né? Uhum. É isso, Diego Pereira, eu queria que você falasse onde é que você estava quando o Cassiano fez aquele gol que tirou o penta do Ceará, e faça sua pergunta também para ele, né? Eu tava em casa assistindo com meu pai, né? Meu pai já Descobrindo comemorava você o é título, tricolor. né? Depois daquela final. E aí surge, vem os acréscimos, né? E o Cassiano faz o gol, né? Aí ele ficou puto aqui, ficou indignado, mas aconteceu. Eu queria saber do Cassiano, sim, o que ele acha da atual situação do futebol brasileiro, né? Eu falo não só dentro do campo, mas no sentido de organização. O que ele acha que o futebol brasileiro poderia aprender com o futebol português Eu não para melhorar? eu não tô acompanhando muito aí a situação, né? Eu não sei como é que tá aí agora. Aqui nós... Mas eu digo assim, no tempo que tu estava aqui jogando ainda. Ah, sim. Não, cara, o Campeonato Brasileiro é um campeonato que, principalmente da Série A, que era quando eu tava antes de vir para cá, é um campeonato que não tenho reclamações de nada. É um campeonato que é muito alto nível, tanto de qualidade técnica como de organização. Eu acho que o Brasil, nessa competição no futebol, na Série A, tá num patamar muito alto. E principalmente agora, né, pegando o Flamengo, como é que está hoje, sendo uma referência. Então, acredito que o futebol brasileiro só tem a crescer com tudo isso. Depois da Copa também de 2014, tu vai jogar nos estádios, só estádio top, gramado top. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito bom de se jogar. Então, não tenho que reclamar do Campeonato Brasileiro, não. Cassiano, é sobre sua passagem no Boa Vista de Portugal. Você fez um gol em janeiro, né? Gol da vitória do Isso. time aí sobre o Desportivo Aves. Foi considerado aí o melhor jogador da equipe. E assim, como é que está sendo a sua adaptação aí? Você já falou um pouco dos estilos do jogo, né? Aí a transição é mais rápida, que era mais cadenciada no futebol brasileiro. Mas como é que está sendo a sua adaptação aí, tanto ao estilo de vida dentro de campo e fora de campo? Não, aqui tá muito bom. O nosso grupo é um grupo muito bom, muito qualificado também. Tem bastante jogadores brasileiros, jogadores de qualidade também. E o nosso grupo aqui, eu tô muito feliz de estar aqui. A cidade, o país é incrível. Eu digo que é um Brasil melhorado, né? Um Brasil na Europa, porque tem muito brasileiro aqui. Nos lugares que tu vai, tem muito brasileiro. No shopping, no supermercado. Uber, táxi, a maioria é tudo brasileiro. Então é um país que tu te sente em casa, sabe? Não te sente, né, longe de casa, porque qualquer lugar que tu for, tu vai encontrar um brasileiro, isso é certo. Então isso acaba te deixando mais próximo de casa, e isso é muito bom. O país é muito bonito também, a nossa cidade aqui, eu moro no Porto, cidade muito boa também, com praias, é top, aqui é top, eu só tenho coisas boas para falar daqui. Portugal, muitos brasileiros ficam pensando em ir para aí, né? Sempre incentivados por outros. Eu tenho até uma prima minha, mandar um abraço para Joyce Castro, minha prima mora em Lisboa, Portugal, tá adorando a vida aí. Realmente ela não pensa em voltar tão cedo, né? Vem só para passear, para curtir as praias aqui de Fortaleza. Passar aqui para você, Wellington Silva, fazer a sua pergunta. Ezio, tá aí? É o Wellington. É o Wesley. É o Wes, desculpa, é o Wes.